9h30 e vamos dar início a mais uma sessão do Culto do Evangelho no Lar, na noite de hoje. Bem-vindo, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, a mais uma reunião do Culto do Evangelho no Lar nesse domingo. Que Jesus e os bons e amorosos espíritos trabalhadores da Seara do Além possam estar conosco durante o estudo de hoje. Não se esqueçam de colocar a jarra ou a garrafa com água, você deixa separadinha para a hora da frutificação, inclusive para os animaizinhos, se vocês tiverem, tá bom? E se tiver alguém doente ou algum animalzinho doente, coloca separado para a pessoa, para os espíritos poderem aspergirem sobre a água daquele enfermo, né? Humano ou animal, os medicamentos necessários para ajudarem ao restabelecimento. Então vamos à leitura da nossa página de ambientação, que vai ser mais uma vez do livro da irmã Sheila. Eu já falei para vocês 300 vezes que eu gosto muito desse livrinho, acho que já. Página de ambientação do dia do livrinho de Novas Mensagens da irmã Sheila, chama-se Para e Pensa. A um passo do ato desesperado, para e pensa. O suicídio não trará solução para o momento aflitivo que atravessas. A precipitação é trampolim que arroja os incautos no abismo do remorso. Dispões de outras opções para superar a situação-problema com a qual te deparaste. Recorre à prece, a fim de te elevares acima das nuvens que te impedem de enxergar a realidade. Procura alguém para aliviares o coração através da conversa amiga. Tenta a leitura edificante. Contas com o amparo invisível de teus mentores espirituais. O conflito que vivencias agora talvez seja um convite da vida para despertares. Anima-te da fé e segue adiante. Hoje, talvez o desespero te cerque os pensamentos. Amanhã, porém, a paz retornará como resultado do teu trabalho no bem. O mais difícil que às vezes sejam as situações pelas quais nós estamos atravessando, uma coisa é certa: depois de meia-noite, a noite não fica mais escura. Depois de meia-noite, vem 1h da manhã, 2h, 3, 4. E a tendência é que o dia comece a dar início ao amanhecer. Então, por mais difícil que seja, por mais escura que seja a noite, por mais dolorosa que seja a situação pela qual você passa, isso também vai passar. Logo, as trevas vão se dissipar e os primeiros raios da manhã vão chegar iluminando e mostrando qual caminho seguir. A gente não deve perder a esperança, mesmo no meio de tanta tribulação, tempestade, dores. A nossa vida é o bem mais precioso. É através da nossa estadia aqui nesse planeta que nós galgamos os nossos degraus na escala evolutiva, nos despojamos dos nossos erros pretéritos e lançamos semente para a nossa vida futura. Então tenhamos fé, nos entreguemos à prece, porque eu sempre digo, ela é o ganchinho que nos liga aos fios de Deus. Sabe, o ônibus elétrico, ele não anda agarrado nos fiozinhos lá em cima. Aqui em São Paulo tem ônibus elétrico. Então quando o ganchinho solta do cabo, ele para. E uma vez eu disse que a prece é o ganchinho que prende o ônibus no cabo. A prece sempre vai ser o guia que nos vai conduzir de volta a Deus. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Divino Mestre, dá-nos hoje a tua inspiração na leitura evangélica. Sustenta-nos durante toda a reunião através dos teus mensageiros, nossos amigos espirituais, nossos guias, nossos protetores e os mentores do nosso culto, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Agradecemos a presença desses nossos queridos amigos do além, que sempre nos ajudam e nos amparam
e pedimos aos veneráveis irmãos Itaporã e Brogotá que façam a limpeza do ambiente e nos protejam, impedindo que qualquer influência perniciosa possa vir a perturbar a nossa reunião. Em nome de Deus, nosso amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Então agora vamos dar seguimento ao culto do Evangelho com a leitura de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje os Espíritos nos mandaram de presente o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E, ao abrir o Evangelho, as instruções do Espírito versam sobre a lei do amor. A Lei do Amor, Lázaro, Paris, 1862. O amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos. À medida que avança e aumenta o convívio com os outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então sentimentos. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o amor interior que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da alma humana. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos. Feliz daquele que ama, pois não sofre as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram, pois através dos seus ensinamentos, eles compreenderam que ninguém morre e a vida continua. Assim, os mártires, com fé e cheios de esperança na vida futura, desciam os circos onde seriam devorados pelas feras, com a certeza de que, mesmo morrendo o corpo físico, o espírito continuaria vivendo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Fiquem atentos, pois essa palavra levanta a laje das sepulturas vazias, e é a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem, deslumbrado, seu patrimônio intelectual. A morte já não o conduz mais às aflições, mas à conquista de si mesmo, elevado e transformado pela experiência adquirida na encarnação que finda. O sangue daquele que morre liberta seu espírito, permitindo que ele retorne ao mundo espiritual. E o espírito, através de sua evolução, deve libertar o homem da matéria, ou melhor, da necessidade de reencarnar. Eu disse que nas primeiras encarnações o homem possuía apenas instintos, e aqueles que ainda se deixam dominar por eles estão mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Para avançar no caminho do progresso, é preciso vencer os instintos em favor dos bons sentimentos. É preciso aperfeiçoar os sentimentos para nos afastarmos das coisas materiais. Os instintos são o início dos sentimentos e trazem consigo o germe do progresso, assim como a semente traz no seu interior a árvore. As criaturas atrasadas, mesmo se libertando de suas inferioridades, ainda permanecem escravizadas aos seus instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. A riqueza futura dependerá do trabalho atual, que além de dar ao homem os bens terrenos, ainda conduzirá a uma gloriosa elevação. Ao compreender a lei do amor, que une todos os seres,
encontrarão nela os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Meus queridos, semana após semana, sentados aqui, durante o nosso culto de Evangelho no Lar, nós vemos aprendendo sobre caridade, caridade moral, caridade espiritual, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas, aprendemos que não podemos amar a dois senhores, aprendemos que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e que, sobretudo, fora da caridade não há salvação. Como vocês podem perceber, toda a doutrina espírita baseia-se em cima dessa única e exclusiva lei, que é a lei do amor. Sem essa lei, todas as outras leis serão praticamente impossíveis de serem seguidas, porque quando se faz algo movido pelo amor, aquilo não pesa. Porque quando fazemos as coisas com amor, nós não sentimos o quanto aquilo é maçante, o quanto é cansativo, o quanto é pesado e o quanto aquilo às vezes é torturante. O amor nos transforma. O amor transforma a nossa forma de enxergar, de aceitar as coisas, de compreender, de conviver, de dividir, de repartir, de não julgar. Vocês já repararam que quando a gente se apaixona, tudo fica colorido, tudo fica lindo, a gente canta, a gente assobia, a gente uiva para a lua, a gente acha graça em tudo, porque estamos tomados por esse sentimento, porque nós percebemos que é mais fácil amar do que odiar. Quando Jesus fala sobre a lei do amor, porque antes de Jesus era a lei de talião, era olho por olho, dente por dente, e cada um que segure sua peruca. Com a vinda de Jesus, ele veio nos ensinar a dar a outra face. Sim, eu sei, é difícil. Às vezes a gente passa a maior parte do tempo se policiando e pensando realmente em entregar a outra face. Mas a primeira contrariedade a gente esquece. Mas ninguém falou que seria fácil, mas também não é impossível. Por isso que a gente está aqui, estudando, aprendendo e tentando colocar em prática as instruções que os Espíritos passam todo domingo, toda semana. A nossa vida é essa escola que nos traz e pede esse aprendizado. Porque é através do amor que a gente vai deixar para trás aquele fardo pesado das nossas imperfeições e dos nossos erros. Antes, nós tememos a morte. A partir do momento que a gente compreender, como eu disse em um dos estudos, se eu não me engano foi no 6 ou no 7, no episódio 6 ou 7, quando nós aprendermos, quando nós compreendermos que não existe um fim para o espírito, que são capítulos, nossas vidas são capítulos, e o que vai ditar a próxima página é exatamente a execução desse sentimento, a colocação em prática desse sentimento. Amar o próximo, amar pai e mãe, amar os seus inimigos. Eu já expliquei essa passagem sobre amar os seus inimigos também nos últimos estudos. E tudo faz parte da evolução. Errar, cair, levantar e continuar seguindo em frente, sempre se baseando na doutrina cristã. É isso que vai trazer a evolução para os nossos espíritos. Então, através desse sentimento, da execução desse sentimento, da manifestação desse sentimento do amor, é que nós vamos começar a perceber que nem tudo que nos acontece é para que a gente sofra. Numa das últimas vezes eu falei sobre aceitação e eu expliquei que não é uma aceitação imposta. E quando eu falei que não é uma aceitação imposta dos fatos que nos acontecem, eu falei exatamente pensando na condição
da compreensão pelo amor. Pois veja bem, todos nós somos devedores, todos. Não é a nossa primeira vez que estamos aqui, isso é fato. Vocês já estão sabedores dessa situação. Então todos chegamos ou voltamos trazendo o nosso cabedal de dívidas que nós precisamos saldar. Quando nos entregamos ao amor, nós conseguimos fazer isso através da caridade. Nós vamos procurar ajudar quem precisa, vamos nos entregar a atividades edificantes e esse sentimento ele vai se moldando e vai crescendo e logo você já vai tendo mais facilidade de perdoar, vai tendo mais facilidade de compreender e nisso vai se dando lentamente a evolução do seu espírito. Aí o amor vem trazer para você o quê? A morte não é o final. O ente que partiu antes de mim, ele não está perdido. O amor nos une. O amor é mais forte do que a morte, até porque a morte não existe. Mas o amor sim. E ele continua existindo. Na vida do encarnado e na vida do desencarnado. Então quando a gente começa a compreender as coisas dessa maneira, que até a dor às vezes é benéfica pra gente, aí a gente começa a evoluir. Eu vou dar um exemplo. Muita gente sabe que eu estou com problema de saúde, né? Estou me tratando, estou melhorando. Mas infelizmente eu não consigo mais realizar as tarefas da maneira como eu fazia antes. E isso estava me deixando muito triste, estava me emocionando. Essa semana eu consegui fazer uma coisa que eu não conseguia fazer há algum tempo. E por causa disso as minhas costas começaram a doer. E ao invés de reclamar que as minhas costas estavam doendo porque eu acabei me excedendo, eu fiquei feliz, eu agradeci a Deus porque as minhas costas estavam doendo, porque aquilo era sinal que eu estava conseguindo refazer as minhas coisas, voltar aos meus afazeres. Porque se antes ela não doía, porque eu ficava mais tempo sem fazer nada, porque eu tinha a obrigação de descanso, agora eu não tive tanto e eu consegui realizar. Então aquela dor, ao invés de ser ruim, para mim se tornou uma bênção. Vocês estão vendo que é só a gente mudar a conformidade de olhar uma situação que pode ser ruim para a gente. Seria bom se eu não tivesse dor nenhuma? Seria ótimo. Seria bom se eu não tivesse problema de saúde? Seria maravilhoso. Mas são os meus resgates. São as minhas dores que eu concordei em retornar a esse planeta carregando essa situação no meu corpo. E ao invés de reclamar, eu tenho que agradecer a Deus que apesar de eu ainda com essa condição de saúde, eu estou podendo fazer o que eu estou fazendo aqui, conversando com vocês, divulgando o Evangelho e a doutrina cristã e aprendendo junto. Mas será que eu estaria aqui se o meu problema de saúde não tivesse me obrigado a parar? Eu acho que não. Pela vida que eu levava antes, eu acho que não. Então, às vezes, a gente recebe uma trava na vida e aquilo é benéfico pra gente. Às vezes nos acontecem coisas que nos tiram o chão, mas aquilo faz parte do nosso resgate. Se está acontecendo, é porque nós concordamos e estamos em condição de passar por aquilo. Deus e a espiritualidade nunca nos desamparem, nunca nos deixam só. Mesmo na hora que você acha que não tem ninguém te ouvindo. Os nossos guias e protetores, os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, nossos espíritos familiares, que já estão em condição de nos auxiliar, não nos deixam sós. Hoje nós aprendemos, como diz Lázaro, nosso irmão Lázaro, nós aprendemos mais uma palavrinha no dicionário da espiritualidade, o sentimento. Que é isso que nos difere dos espíritos mais atrasados. Mas animal também tem instinto. Os animais são uma questão à parte. Eles também estão trilhando o caminho evolutivo deles, assim como nós estamos trilhando o nosso. E quem foi que disse que o animal não ama? Então todos nós, criaturas divinas, humanos e animais, temos essa capacidade. Recebemos esse presente de Deus, que é a capacidade de amar, de ter um sentimento, de conseguir olhar para o seu irmão com compaixão. Porque quando a gente tem pena, a gente transforma a pessoa num coitado. E às vezes não é bem essa a realidade da coisa. Então tenhamos compaixão, porque a compaixão, ela abraça qualquer situação. Compaixão, solidariedade, companheirismo,
Tudo isso advém da capacidade de sentir, de ter um sentimento, de amar. E a gente está precisando tanto de amor ultimamente, não é não? É tanta maldade, tanta coisa dolorosa que a gente vê por aí. Olha, chega a doer fundo a gente ver que alguns irmãos nossos próprios semelhantes, estão demonstrando o pior de si. É por isso que nós precisamos amar cada vez mais. Mas eu não estou dizendo para você botar em jogo um sentimento que você não tem. É como eu disse, o amor ele é amplo. Quando você deixa de fazer mal a alguém, você está amando também. Essa é a parte de amar os inimigos, sabe? Não ir lá futucar a pessoa, não desejar o mal para ela. Essa é a parte de amar os inimigos. Então é tudo muito amplo e a gente tem uma estrada imensa para colocar isso em prática. Meus queridos amigos, esse foi o estudo da noite de hoje. O que nós fazemos divulgando o culto de evangelho, reunindo vocês aqui nessa sala virtual, isso também é manifestação de amor. Quando a gente faz a prece pelos encarnados e pedimos por pessoas que nós nem conhecemos, nunca vimos, quando nós pedimos com sinceridade, com compaixão, para que essas pessoas melhorem, se curem, isso é amor. Quando nós rezamos pelos nossos entes que já partiram, quando nós pensamos e lembramos deles durante a prece e desejamos o melhor para eles, quando nós enviamos o nosso pacotinho de amor, isso também é amor. Quando nós fazemos a nossa prece pelos animais, desejando que os animaizinhos de rua também sejam protegidos e ajudados pela equipe espiritual, isso é amor. E quando nós vibramos pela paz do mundo, pelas pessoas que estão doentes, que nós também não conhecemos, pelos nossos vizinhos que muitas vezes nos apoquentam, alguns a gente até não se dá tão bem, mas nós pedimos, porque nós sabemos que nós não temos o direito de negar assistência espiritual a ninguém. E cada um de nós é representante da fé nesse momento. E isso é amor. É que quando a gente escuta falar em amor, a gente acha que é difícil. Não é não. Não é não, é que com o tempo a gente aprende. Então vamos exercitar esse amor e vamos fazer a nossa prece pelos nossos amigos encarnados, que, como sempre fazemos em todas as reuniões, rogamos o auxílio a cada pessoa cujo nome se encontra naquela lista que está sobre a mesa, que cada um deles tem uma necessidade diferente. Então vamos fechar nossos olhinhos e pedir a Deus por cada um deles. Meu Deus, permita que seus mensageiros possam visitar os lares desses irmãos, fazendo com que haja paz, equilíbrio e harmonia. Aqueles que se encontram em desequilíbrio emocional, seja por ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, que possam também serem amparados por essa maravilhosa equipe médica do além. Que a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes possam visitar os nossos irmãos que se encontram internados com moléstias graves, nossos irmãos que se encontram nos hospitais oncológicos, nossos irmãos que se encontram nas UTIs com Covid, nas enfermarias, hospitalizados, que estão em casa, nossos irmãos que padecem de doenças emocionais, que todos possam ser assistidos por essa maravilhosa falange médica do espaço, para que eles recebam a melhora ou a cura do seu estado físico. Te rogamos, Pai, para que nossos irmãos estejam onde estiverem, possam receber os bálsamos curadores pelas mãos desses queridíssimos amigos do caminho. Que cada um receba a assistência necessária para os seus problemas de ordem emocional, espiritual, física e material, de acordo com seu merecimento e com a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Nós passamos por aquilo que nós necessitamos passar. Seja uma situação em família, uma situação material, financeira, um emprego, uma doença. Deus não está nos castigando.
Nós estamos passando pelos resgates que nós acordamos. Fomos nós que escolhemos, porém, como eu digo, a espiritualidade não nos abandona. A qualquer momento, é só fecharmos os olhos e nos conectarmos com o além, em preces, e seremos ouvidos. Então agora, falando em preces, vamos fazer as nossas preces aos nossos entes queridos que nos antecederam na sua jornada e agora se encontram na verdadeira pátria espiritual. Vamos fazer a nossa prece pelos nossos desencarnados. Senhor Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que deixaram a terra. Que os bons espíritos envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Que seus olhos e corações se abram às verdades espirituais que agora percebem e que possam compreender que agora vivem a verdadeira vida, a do Espírito. Imploramos a vossa misericórdia em favor desses irmãos, Senhor, que seu infinito amor e bondade permita esquecer as faltas que tenham cometido em detrimento do bem que tenham feito. Permita que nossas preces cheguem a cada ente querido, cheia de paz, amor, saudade, ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra e que ainda habitam em nossas lembranças, em nossos corações, com a mesma força e a mesma intensidade e sinceridade de antes. Que o imenso coração de Maria abrace a todos, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, e que os bons espíritos amparem. Que assim seja, graças a Deus. Que os nossos familiares que já partiram, nossos amigos que nos antecederam nessa jornada, recebam agora o nosso amor, o nosso carinho, a nossa lembrança, a nossa gratidão, a nossa saudade, porque somos sabedores que em breve todos estaremos reunidos de volta na nossa pátria espiritual. Vamos rezar pelos nossos irmãozinhos menores, pelos nossos animaizinhos. Senhor, que nesse momento tua bênção chegue até os nossos bichinhos, cujos nomes se encontram sobre a mesa, e como milagres ajudem a serem curados. Porque, Senhor, tua sabedoria é divina e teu poder de cura é grandioso. Sei também, meu Pai, que tu colocastes no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes como o amor incondicional. Por esse amor, eu peço por essa criaturinha enferma, para que ela se reabilite e tenha menos dores com a tua ajuda e pela tua graça. Senhor, em ti confio e entrego esses irmãos menores nas tuas mãos curadoras e divinas. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento para pedir aos médicos de cura da espiritualidade maior que ajudem eliminando as enfermidades e o sofrimento desses animais. Que a partir dessa oração, a cura se faça presente, Senhor, e que eles obtenham saúde e paz. Amém. Não só os animaizinhos que se encontram sobre a mesa, os nominhos que estão sobre a mesa, mas também os animaizinhos de rua, aqueles que não têm lar, que estão nos abrigos para adoção, que todos possam um dia encontrar uma família amorosa que os adote, que os dê carinho, que os dê amor, para que eles possam retribuir isso. Os animais são os melhores exemplos, junto com as mães, de amor incondicional nessa vida. O animal nos ama sem querer saber quem nós somos, qual é a cor da nossa pele, quanto dinheiro nós temos na nossa carteira, se nós somos importantes, se nós não somos. Ele simplesmente nos ama por quem nós somos para eles. Muitos têm essa capacidade de nos curar das dores que sentimos, das nossas tristezas. Quantos cães terapeutas nós vemos, e agora gatos também, que vão nos hospitais visitar crianças com câncer,
nos abrigos, visitar os velhinhos, levando alegria, serenidade a essas pessoas, melhorando a emoção, a parte emocional deles e ajudando na cura de suas enfermidades. Eles são puros, são como anjos que o Senhor colocou na terra para nos mostrar muitas vezes como nós devemos proceder junto ao nosso semelhante. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. Então observemos mais atentamente, porque a lição que esses nossos irmãos menores nos trazem são muito importantes. Tá bom? Pedimos aos nossos amigos espirituais, nossos queridos amigos, trabalhadores, que sempre estão aqui todo domingo conosco, nos prestando ajuda, socorro, nos trazendo esse carinho vindo diretamente da espiritualidade maior. Pedimos a fluidificação das nossas águas aqui e na casa de cada um de vocês, onde vocês se encontram, para que ao bebê-la, meus queridos, elas sejam um bálsamo para o seu corpo, mas principalmente para o seu espírito. Que as nossas águas possam ser fluidificadas, que as águas dos nossos vizinhos também possam ser fluidificadas, que esse benefício se estenda a todos aqueles que necessitarem em nome de Deus. Que assim seja. Meus queridos, vamos às nossas vibrações, vamos pedir pelas pessoas que nós não conhecemos, as que necessitam de ajuda espiritual tanto quanto qualquer um de nós. Existem pessoas que estão tão desconectadas de Deus e da espiritualidade que às vezes não têm força de pedir ajuda. Não tem força de unir as mãos numa prece e pedir: Deus, me socorre, me ajuda, me estende uma mão. São por essas pessoas também que nós vibramos, que nós rezamos, que nós pedimos, que nós estamos aqui todo domingo. Nós também pedimos, na atual conjuntura, para que a espiritualidade ajude a combater o mal que está graçando a Terra. Estamos agora numa condição muito delicada. Estamos atravessando esse ciclo de transição do nosso planeta e, infelizmente, a maldade ela está por toda parte. E se você perguntar por que a gente não vê tanta manifestação da bondade, é porque a bondade com defeito ela é feita em silêncio. Porque quando você presta caridade para alguém, você ajuda o seu irmão, que uma mão não saiba o bem que a outra faz. Porque quando você ajuda verdadeiramente e presta caridade moral sem humilhar aquela pessoa que está sendo ajudada, isso não é tocar das trombetas. Nós fazemos em silêncio. É por isso que a gente não vê as manifestações do bem em abundância, tanto quanto a gente vê a manifestação do mal. Mas não se enganem que o bem existe, porque nós somos muitos. E de grão em grão a gente vai espalhando esse amor por onde a gente passar. A gente ajuda uma senhorinha a descer do ônibus aqui, a gente levanta e dá lugar para uma senhorinha ali, a gente permite alguém que passe à nossa frente na fila do supermercado, a gente faz uma coisa boa para alguém aqui, e se a pessoa disser para você: sim, como é que eu te pago? Você fala: faça o mesmo para alguém que está precisando. Vai, leva adiante essa corrente do bem, leva adiante o amor, espalha por aí, que nem os passarinhos fazem com as flores, quando eles pegam no bico e vão largando aos ventos. E é assim que você vê uma flor nascer na rachadura da calçada, onde a gente acha que não vai crescer nada. Então a gente não pode esmorecer, meus queridos. Nós somos os trabalhadores da última hora e devemos agradecer muito a Deus e a espiritualidade por isso, por essa chance de nos redimirmos e mostrarmos a Jesus que ainda estamos aqui, firmes e fortes, arando o solo para poder colher depois. Vibremos pela paz universal e pela fraternidade entre os homens, sem distinção de crenças, condições sociais, raça ou orientação sexual. Pelos dirigentes de todas as nações e pelos políticos, para que sejam despertos e guiados pela luz do amor e da caridade. Pelas trevas,
pelo umbral e pela crosta, pelos espíritos missionários e pelos socorristas, pelos doentes do corpo e da alma, pelos idosos e pelas crianças, pelo socorro espiritual a órfãos abortados, alcoólatras, viciados, encarcerados, descrentes, suicidas e aflitos em geral, pela sustentação daqueles que vivem distante de seus entes queridos e pelos que não têm lar, pela ajuda a todos os trabalhadores do bem que se dedicam à prática da caridade e ao esclarecimento público das verdades espirituais, por todos os que propagam o Evangelho, pela concórdia e fraternidade entre as diferentes religiões, pela implantação do Evangelho em todos os lares, por todos os lares e por aqueles que necessitam de pacificação e reajuste, pela cura e sustentação dos familiares e amigos que sofrem de enfermidades graves e também pelos que não apresentam gravidade, mas que requerem alívio imediato. Por todos os trabalhadores da saúde que travam essa terrível batalha contra a Covid-19, pelo entendimento e perdão entre parentes e amigos, por aqueles que magoamos, para que tenhamos coragem para nos reconciliar, pela concórdia e compreensão dos que não sintonizam conosco, por todos vocês que estão presentes nessa reunião abençoada, por nossos vizinhos, por nossos parentes e familiares que não puderam estar conosco, por aqueles que não puderam participar, pelos nossos amigos distantes e por nós mesmos, Senhor. Que assim seja. Chegamos ao fim do nosso encontro nesse domingo. E mais uma vez eu agradeço a participação de cada um de vocês aqui no meu sofá virtual, no nosso culto de Evangelho no ar. É muito importante a presença de vocês. Eu fico muito feliz em ver que as minhas palavras ressoam e fidelizam. E também eu fico muito feliz de saber que eu ajudo a colocar uma pedrinha, um grãozinho, um tijolinho no murinho de vocês, na escadinha evolutiva, nos degrauzinhos que vocês estão construindo para ascender a evolução espiritual. Fico muito feliz mesmo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecer todas as benesses que recebemos durante o culto, os passes que os Espíritos nos deram, a água fluidificada, os ensinamentos e a palestra dessa criatura aqui que vos fala e que vocês têm tanta paciência aí desse lado de escutar. Vamos fechar os nossos olhos agora e agradecer a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono do nosso culto, e a toda a espiritualidade amiga com a qual eu tenho o prazer e a felicidade de estar aqui trabalhando. Senhor Deus, amado Mestre, nós te agradecemos por permitires esse encontro em teu nome, recebendo essas instruções tão necessárias ao nosso aprendizado espiritual. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes e à sua equipe médica e a presença dos nossos tão queridos amigos espirituais e mentores do nosso culto de Evangelho, assim como de nossos visitantes desencarnados e encarnados. Rogamos, Pai, que a semana que se inicia seja próspera em paz, amor, fé, esperança e realizações. Que possamos nos atentar às lições do caminho e tirarmos o melhor proveito dela. Somos eternamente gratos por contarmos com teu auxílio na figura de nossos guias, protetores e anjos guardiões, que nos socorrem e nos amparam sempre que rogamos ajuda. Que o amor de Jesus possa permanecer em nossos lares, em nossos corações, hoje e sempre. E assim, encerramos mais uma reunião do culto do Evangelho no ar, na noite de hoje. Somos eternos aprendizes, meus queridos. Que Deus abençoe a nós todos. Graças a Deus, muito obrigado por terem vindo e até semana que vem.